nosso trabalho aqui no Cefa, hoje, com as pessoas que estão aqui para conversar sobre pragmatismo, nosso trabalho hoje dentro do pragmatismo é falarmos da principal figura do pragmatismo nos últimos anos, que foi sem dúvida Richard Rorty. Nós temos pragmatistas como Hilary Putnam, está vivo, o professor Hilary Putnam, e temos outros pragmatistas do passado, os pioneiros, como Peirce, John Dewey, William James. Mas, no final do século XX, nos últimos 30 anos do século XX, Richard Rorty não só ocupou a cena do pragmatismo, ele fez mais que isso. Ele ocupou a cena da filosofia americana no mundo. Ele passou a ser uma espécie daquilo que foi John Dewey para os Estados Unidos e para o mundo nos anos 20 e 30, quando Dewey foi o filósofo da democracia, o representante da filosofia americana no mundo. Rorty, como Habermas para a Alemanha, como Sartre para a França, foi para os Estados Unidos a consciência de sua nação. Aliás, como John Dewey foi também no seu tempo. Ser a consciência de uma nação é ser fundamentalmente aquilo que Sócrates foi para Atenas, a mosca. Aquele que volta o dedo para o seu próprio peito e diz: o quanto de responsabilidade temos no que está acontecendo no mundo. No caso de Atenas, uma das cidades mais importantes da Grécia, essa era uma pergunta para além da própria Atenas. No caso da América, com o seu potencial e sua hegemonia no mundo, esta é uma pergunta que ia para além dos Estados Unidos. Rorty soube fazê-la. Ele a fez de uma maneira diferente de outros críticos da América. Outros críticos da América que poderiam ser acusados de anti-americanismo focalizam às vezes as críticas como se a América não tivesse nada de bom. Rorty, ao contrário, ele mostra que a democracia que nós queremos muitas vezes já se realizou na América, mas não sem paciência, sem luta, sem garra e sem imaginação. E Rorty nota também que o pensamento utópico necessário para que a democracia se desenvolva não é o pensamento utópico tradicional. Não se trata daquela utopia, como nos clássicos, onde você constrói uma sociedade toda detalhada e quer impor esta sociedade aos seus parceiros, companheiros ou mesmo adversários. Não, o pensamento utópico, na formulação rortiana, é nos tornarmos a versão melhorada de nós mesmos. Portanto, não é a abolição da democracia para a construção de uma outra coisa que não democracia, mas é a fundamental melhoria da democracia. A possibilidade de, no cotidiano, nós implementarmos medidas que tornem a futura democracia uma versão melhorada dessa democracia que temos. E Rorty nunca fez a apologia da América como se ela fosse a dona da democracia. Pelo contrário, no prefácio que ele fez a meu pedido para o Brasil, para o livro Pragmatismo e Política, ele deixa claro que se os países emergentes puderem levar a bandeira da democracia, como a América levou no século XX, levar a bandeira da democracia no século XXI, como a América o fez no século XX, é um ganho. E nisso ele acaba até, de certo modo, confiando no Brasil como um país que tem tudo para que isso ocorra. Esta parte política do Richard Rorty se soma a uma parte do pensador em filosofia analítica e do pensador em cultura. Em filosofia analítica, nós sabemos que Rorty foi aquele que, muito mais que uma consciência crítica da filosofia analítica, ele foi aquele que mostrou que a filosofia analítica tinha os seus limites, tinha os seus ganhos e tinha os seus limites, e um dos seus limites era o de não perceber que
o trabalho em filosofia analítica, ele é um trabalho do filósofo que faz filosofia para filósofos. E o trabalho, então, portanto, de filosofia precisa ser acoplado com a filosofia continental para que ele possa ser a filosofia de todos. E é neste ponto que o Hort acertou em cheio. Porque a filosofia não pode ser só a filosofia dos filósofos, ou seja, a filosofia da academia. O que fez Richard Hort nos aspectos técnicos da filosofia? Ele disse a seguinte coisa: se nós acreditamos que a filosofia é só aquilo que o platonismo deixou, nós sempre vamos ter que buscar fundamentos. A ideia de que para falar de educação, para falar de política, para falar de qualquer coisa, nós temos que antes de ver fundamentos. Nós temos que ter fundamentos metafísicos, então, para legitimar as nossas ações no âmbito do conhecimento, no âmbito da política, no âmbito da educação e assim por diante. Hort faz uma inversão disso. Ele diz: será que para falar de metafísica, será que para nós buscarmos fundamentos, ou até para descobrirmos que talvez nós não tenhamos fundamentos, será que não é o oposto? Será que aquilo que fundamenta os fundamentos não é justamente a nossa política, a nossa educação, a nossa vida social? Será que não é justamente o contrário daquilo que os filósofos procuram? E ele diz uma coisa muito razoável de nós imaginarmos. Uma sociedade que tenha polícia política e fome não pode ter filosofia, portanto não pode ter busca nenhuma para fundamentos. Isto é uma grande verdade. A filosofia não prospera na crise, como algumas pessoas apontam. A filosofia prospera quando há ambiente para discussão. Muitas vezes a filosofia só prospera quando a crise não é suficientemente forte para eliminar a própria discussão. A base dessa discussão é a liberdade. E a liberdade para Hort, ele sempre dizia, não é alguma coisa que a gente possa definir. Nós vamos entender a liberdade quando nós a perdemos, né? Portanto, a liberdade é, basicamente, a ideia, né, de nós podermos discutir em busca da verdade. Mas nós não vamos definir nem verdade nem liberdade. Por quê? Porque quando nós formos falar em verdade, nós sempre vamos procurar, né, o máximo de liberdade para podermos falar de verdade. E quando nós formos falar de liberdade, nós sempre vamos procurar, né, dizer que ela é uma discussão onde é possível nós procurarmos a verdade. Essas duas coisas estão correlacionadas. E quando nós tentamos defini-las separadamente, em caixinhas, nós começamos a girar em círculo. Hort então foi, portanto, aquele que abalou a ideia da filosofia fundacionista, ou seja, a filosofia que busca fundamentos. A filosofia, é claro, ela sempre vai na direção dos fundamentos, mas pode ser que ela não encontre fundamentos metafísicos, pode ser que ela só tenha justificativas. Então, nesse sentido, Hort dizia que ele estava em completo acordo com Hegel, o filósofo que disse que filosofia é a apreensão do nosso tempo em pensamento. Sim, porque tudo que ocorre, né, tudo que ocorre no âmbito da história, o que faz a filosofia? Ela olha, observa e diz: isso precisa ter um sentido. Nós precisamos compreender isto. Para que isso possa compreender, é preciso que nós encontremos uma racionalidade nisto. Então eu tenho que dar justificativas, eu tenho que incorporar isto a algum sentido, a alguma racionalidade. Então eu tenho que captar este meu tempo, este meu ocorrido, no âmbito daquilo que eu chamo de racionalidade, no âmbito daquilo que eu chamo de pensamento. Então, nesta formulação, que alegoricamente Hegel disse que a coruja de Minerva levanta voo ao entardecer, ou seja, a sabedoria só vai depois que os fatos ocorreram, exatamente para racionalizar e para entender, este tipo de pensamento, Hort o traz para o pragmatismo, dizendo: olha, só faz diferença uma coisa que fez diferença na prática. Então a própria racionalidade que nós possamos encontrar no mundo, né, é uma racionalidade que precisa ser vista no seu desdobrar. E aí ele encontra, né, 3 tipos de racionalidade. Uma ação racional pode ser sim a ação racional técnica, de encontrar meios para determinados fins sem a discussão do fim.
Então esta racionalidade, que Weber chamou da racionalidade tanto e curto, né? A racionalidade como uma opção absoluta, né? E que Horkheimer chamou de racionalidade instrumental, Rorty diz, isto é uma parte só da racionalidade. Porque nós chamamos também de razão e de ato racional quando nós não discutimos só os meios, quando nós fixamos os fins, porque aí nós estamos fixando valores, fixando finalidades. Isso também é um ato racional. E também há uma outra parte da racionalidade que nós dizemos, seja razoável, seja racional, quando nós apelamos para a não violência. Esse outro tipo de racionalidade é a racionalidade tida como liberal, aquela da regência de uma sociedade de mercado. Pois bem, falarmos em racional, falarmos em ação racional, para vivermos no mundo e compreendermos o mundo, é falar nesses três tipos de racionalidade e não apenas no império de um tipo só. Quando Rorty faz isso, ele está apto a fornecer para nós uma filosofia que não é mais só a filosofia dos filósofos, que é uma filosofia para todos, uma filosofia que busca aquele sentido de filosofia lá dos gregos, né, que era a busca do saber, não a busca de você ter conhecimento, mas a busca de você poder deliberar corretamente, optar corretamente, de você ter a sabedoria, né, de ser sábio, a busca de ser sábio, ou seja, de você trazer o conhecimento para o âmbito do bem deliberar, para o âmbito do viver, para a prática, portanto, para as questões morais. E nas questões morais, Rorty sempre lembrou que a pior coisa que nós podemos fazer no âmbito ético-moral é efetivamente buscar fundamentos. Dizer, você não é racional e o meu povo é racional. Não, se nós tirarmos essas diferenças e se nós imaginarmos, né, que é melhor, muito melhor, eu tentar convencer o meu vizinho da utilidade das minhas práticas e não da racionalidade das minhas práticas, eu não vou afastá-lo, eu talvez o ganhe, né? Por exemplo, alguém não gosta da prática democrática. Não é útil, não é interessante eu dizer para ele, olha, você não é racional. Por quê? Porque a democracia, ela está de acordo com a racionalidade, ela está de acordo com a razão. Ela é o regime que espelha melhor o que é humano. Você não está em democracia, então você não espelha o que há de melhor em o que é humano. Até porque você não é tão humano assim. Veja que esse tipo de conversa não adianta. Adianta mais você dizer, venha para a democracia e a experimente, que eu aposto que ela vai ter mais utilidade para você do que a situação que você vive. Então aí, Rorty está apelando, né, está indicando que a apelação nossa deve ser também, no nosso trabalho de argumentação, pragmático. Ou seja, nós temos que mostrar o que é prático e útil para aqueles que divergem de nós. Mostrar o que é prático e útil para aqueles que divergem de nós, o que é prático e útil naquela nossa prática, naquela nossa vida, para trazermos aquelas pessoas para a nossa vida. Bom, elas podem chegar e falar assim, mas era isso? Isso está imperfeito. Assim, mas para mim você para o paraíso na terra. Eu chamei você para a democracia. Nós estamos construindo. Mas aposto que aqui você vai ter mais vantagem do que nas situações que você estava vivendo fora dela. Ajude-nos a construir a democracia. Então o Rorty tem esta pegada, né? E veja que tudo que eu falei até agora depende de um elemento central. Qual? A mudança da comunicação, a mudança da linguagem, a criação de novas linguagens para você poder conversar diferente com as pessoas. Então isso depende do quê? Depende de imaginação. A filosofia do Rorty é uma filosofia centrada na complementação da imaginação. Portanto, o Rorty sempre dizia que o que muda muito o mundo, muitas vezes, é a mudança da linguagem dos cineastas, dos jornalistas, dos romancistas e menos da filosofia propriamente dita. Mas a filosofia pode acompanhar esses movimentos, se ela souber, cada dia mais, criar novas metáforas para ampliar, né, as possibilidades lógicas da nossa linguagem, do nosso pensamento, e utilizar de metáforas velhas em outro sentido para esgarçar aquelas práticas que nós já desenvolvemos. Em outubro deste ano agora, de 2009, no Rio de Janeiro,
nós vamos fazer um grande encontro internacional de pragmatismo, o primeiro encontro internacional de pragmatismo feito no Brasil, a partir do GT de pragmatismo da ANPOF, da Associação de Filosofia de Pós-Graduação, né? E nós convidamos você para participar. Por quê? Porque este encontro vai estar centrado na figura de Richard Rorty, vai estar centrado na figura do grande filósofo que foi Richard Rorty, e nós vamos ter, né, ali a possibilidade democrática de você interagir com seus colegas filósofos ou não filósofos no Rio de Janeiro. Quer saber mais? Você pode falar aqui comigo, com o CEF, o Centro de Estudos em Filosofia Americana, e você pode também falar com a professora Suzana de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Passe um e-mail para Suzana de Castro e você vai poder saber mais detalhes desta primeira chamada que nós estamos fazendo para o encontro de outubro. Até lá! E leia o Richard Rorty, você vai gostar.